Bom, sejam então bem-vindos aqui a mais uma entrevista que vai ser emitida para a Rádio Iris FM e também para o canal IU. Hoje estamos com o Fábio Veras e com o Luís Zango. Muito obrigado por terem vindo. Eles que são os autores da banda desenhada Filhos do Rato, e é sobre isso que vamos falar aqui um bocadinho agora. Portanto, novamente, obrigado por terem vindo. Obrigado. Já sabem que não é preciso estarmos nas vozes. Mas vamos começar por falar exatamente da história do Filhos do Rato. Como é que... Explica-me um bocadinho a história, antes de falar do livro em si. Queres começar eu ou falas tu? Foste tu que escreveste. Pronto, então posso falar eu. Também posso dar o meu input. Mas Não, eu posso explicar. A história, basicamente, passa-se na Guerra Colonial e é sobre a amizade entre dois camaradas, um que é um soldado guineense e outro que é um soldado tuga, de Trás-Montes, assim mesmo... Tuga, mesmo à antiga. Tradicional. Fala sobre um sentimento de camaradagem entre os dois nos anos 70, durante antigamente a Guiné Portuguesa. E a lutar contra os guerrilheiros, que eram os independentistas agora de Guiné-Bissau, o país GC. E basicamente é isso. Podes dizer alguma coisa? É assim, quando ele me convidou para trabalharmos neste projeto, a primeira coisa que eu questionei foi o que é que está um chinês de telheiras a fazer um projeto sobre o ultramar. Tu és inclusive filho de pais chineses. Sim. À partida não há aqui nenhuma ponte, não é? Não há absolutamente nada. À partida não há e certamente não haverá, mas a vantagem que ele tem sobre isto é o resultado do livro, porque se formos a ver é um livro completamente despido de preconceito, uma verdade nua e crua, e que toca um bocadinho na ferida dos portugueses. Portanto, essa é a grande vantagem. E depois o livro também não experimenta sequer tocar na questão da moralidade, é um livro bastante cru nesse aspecto. Retrata apenas a história de dois combatentes de origens diferentes que lutam por uma causa que não é deles e estão a falar à fogueira, a assar chouriço, a falar sobre as coisas mais mundanas da vida. Sobre gajas, sobre tudo o que é conversa típicas de homens. Gajas, as frustrações do dia-a-dia e o tédio que eles sentem durante a guerra. Porque uma das maiores características da guerra é a espera pelo inimigo, que é um momento absoluto em que não acontece nada. É uma ansiedade terrível. Ao mesmo tempo há ali uma tensão enorme. É uma tensão pode enorme. chegar a qualquer momento. Se fosse hoje em dia, ainda incluíam o futebol lá no meio, não era? Ainda tinha o seu radiozinho para ir ouvindo o Benfica. Nós podemos... Mas há lá uma referência... Há lá também. Vamos. Não falha nada. O Zango, por acaso, foi bastante cuidadoso nas referências das conversas, da lista de conversas mais tidas em ambiente casual, basicamente. Isto é engraçado porque acaba por acontecer... Portanto, era aquilo que estávamos aqui a falar um bocadinho em off, não é? Acabas por ter alguém que é da Guiné, totalmente contra a lutar contra outras pessoas que são da Guiné. Há aqui uma espécie de conflito de identidade. É por aí que vocês também querem basear a história? Sobre não teres propriamente uma identidade, simplesmente teres um inimigo e quase que nem importa quem é que ele é ou de onde é que tu vens? É um pouco isso, mas, por exemplo, a maior parte dos guineenses, a Guiné, apesar de ser um país muito pequeno em termos de área geográfica, é muito rico em cultura, ou seja, é multicultural, há muitas etnias. E, por exemplo, umas etnias que era mais do lado colonial, eram os fulas. E eles tinham imensos problemas com outras etnias, ou seja... Com os balantas. Com os balantas, porque iam às fazendas deles, às aldeias, roubavam... Eram várias tribos diferentes. Sim, ou seja, havia sempre animosidade, ou seja, há um conflito. É como, sei lá, dizer um português e um espanhol. Antigamente também andavam sempre à porrada. Ainda hoje, mais ou menos. Não, hoje já é tranquilo, mas... portanto, eu fui mais por essa tendência. Mas, no entanto, não ser no mesmo país. E achei sempre muito interessante eles estarem com tanta raiva que juntam-se ao exército português, às forças, alistam-se e vão lá para o mato e são dos indivíduos mais
rijos, porque até havia o general Spínola, na altura até criou umas forças que eram os comandos africanos, que eram malta mesmo muito hardcore. E eram forças especiais, não eram os alistados milicianos que eram recrutamentos, eram recrutados à força. Eram mesmo malta que ia mesmo para a guerra para aquilo. E eram todos guineenses. E outras também tropas africanas. E porque já disseste, Fábio, foi o Luís é que te chamou para este projeto, não é? E realmente fica aqui um bocadinho aquela ideia do porquê é que temos alguém que não tem uma ligação direta com o conflito a trabalhar sobre a guerra colonial. Luís, faço-te a questão. Bem, eu posso contar esta história, se quiseres. Já contei isto mais que uma vez, mas posso repetir. Basicamente, eu quando estava na escola de cinema, que eu estudei lá, tive um amigo meu que o pai dele esteve na Guiné. E ele sempre quis escrever uma história sobre isso e pediu-me a mim. Eu disse, mas a mim? Eu não sei escrever essas género de histórias. E ele disse, mas tu escreves muito bem, pelo menos te fazes umas comédias engraçadas. Eu, está bem, pronto, vamos tentar. E o que é que um cromo chinês de telheiras sabe sobre isto? Absolutamente nada. Então o que é que foi fazer? Foi fazer trabalho de pesquisa e fui fazer entrevistas com ex-combatentes, falei com pessoas aqui de Lisboa e também fui a Braga falar com o presidente da Liga de Combatentes, ex-combatentes. E eu lembro que uma vez até cheguei lá, a Braga, à estação de comboios, desci e pensei, então como é que eu vou encontrar este senhor? Ele disse-me... Foste lá sem marcar a entrevista, sem nada? Não, eu marquei. Só que ele disse, encontra-me aqui, ele não tinha telemóvel, encontra-me aqui na estação e está assim um velhote de barbas brancas, cabelo branco, camuflados, e ele olha para mim, assim para mim, és tu, Luís? Eu, sim, sou eu. Então disse, isto é muito estranho. Fomos lá à mesma, e conversámos imenso, ele pagou-nos ao almoço e falou sobre muitas histórias, e ele até contou histórias sobre amigos deles que eram guineenses, daí essa ligação. A camaradagem. E eu notei que, obviamente, que há pessoas que saíram lá muito traumatizadas, com o síndrome pós-traumático, mas o que eu senti é que, pelo menos havia alguns soldados que gostavam muito daquilo, gostavam muito da camaradagem, tinham uma grande nostalgia. Até vês que há muitas pessoas que ainda têm fazem convívios passado décadas. Exato. E são ainda muito unidos, ao final de décadas, 30, 40, 50 anos. E num cenário que não é propriamente mais amigável, não é? Pois, ou seja, é o género de ligação, irmandade, que às vezes na vida civil tu não tens. E eu queria transmitir isso, assim, tentar fazer uma história, eu sei que é muito lamechas, sobre esse sentimento de camaradagem entre homens, que é uma coisa que pronto, é muito bonito. Eu não sei o que é que eu estou a dizer. Nada de mal, preocupes. Mas mudar aqui um bocadinho agora o foco, Fábio. Realmente aquela parte que me chamou a atenção primeiro foi mesmo o desenho, sem querer agora desacreditar a história, mas realmente foi o desenho, para ser honesto, que me chamou a atenção primeiro, não é? Até porque é normal, vês primeiro os desenhos e depois é que vais ver a história. Não sei se depois conseguimos mostrar ou não imagens da banda desenhada, espero que sim, para depois também pelo menos quem estiver a ver a entrevista do canal conseguir perceber aquilo que está aqui em causa. Vai aparecer agora. Sim, faz sentido, se não parece-me aqui. Aqui em cima. Mas tu foste buscar alguma inspiração para este tipo de desenhos? Porque eu não sou propriamente o maior fã de banda desenhada, mas vejo algumas coisas, vejo mais na internet do que até mesmo em livro, mas acaba por ser um estilo de desenho que eu, pelo menos, acho que nunca encontrei. Se encontrei, não foram muitas. Tu foste buscar a inspiração a alguma obra, a algum autor específico? Ora bem, o meu estilo é bastante eclético, portanto tive uma formação bastante eclética na faculdade e sempre procurei fazer uma abordagem diferente para cada projeto. E provavelmente nunca vai haver um livro igual que eu vá fazer, porque não consigo fazer o mesmo registro em 2 livros seguidos. Claro.
E, portanto, a abordagem foi mais ou menos ir buscar um bocadinho aqui e acolá. Vi alguns documentários sobre o ultramar e, sobretudo, tentei transmitir alguma sensação, alguma emoção através do pincel e do aparo àquilo que estava a passar. Eu sabia que era uma história bastante agressiva, de teor bastante, um bocadinho satírico também e não é uma história propriamente para crianças. Por sorte, eu já tinha uma influência bastante grande do expressionismo alemão, tenho também uma forte influência do noir americano dos anos 50, também aquelas tendências de finais dos anos 80, 90, com aquela malta mais expressionista da escola da pintura, que reconfigurou por completo alguns heróis da DC e Marvel que eu seguia, e estou a falar de George Pratt, Bill Sienkiewicz, Kent Williams, e portanto sempre foram autores que tive bastante presença no meu registro. E há uns tempos eu ouvi numa crítica ao livro a dizer que o próprio autor parecia que tinha raiva a desenhar, a pintar, e foi exatamente isso que eu tentei passar. O estilo estava lá, a técnica tentei mantê-la ao longo do livro, com registros a cores e registros a preto e branco, que é a tal influência do expressionismo alemão e do noir americano, mas também ter uma abordagem mais sentida à história. Com o pincel facilita muito isso, porque a arte solitária do pincel permite ao autor fazer registros muito próprios. Não há uma pessoa a pintar com o pincel da mesma forma como o outro pinta. Claro. E digamos que foi mais ou menos por aí, sim. Se fosse hoje, imagina que hoje, já com esta experiência adquirida, imagina que tinhas que fazer outra vez o livro, tinhas que fazer algumas ilustrações de novo. Mudavas alguma coisa? Sim. Porque eu estava a meio do livro e eu já não estava a gostar do que eu estava a fazer. Estava uma desgraça, estava uma desgraça. Para mim estava uma desgraça, porque eu sou muito autocrítico, eu costumo dizer que sou a primeira pessoa a criticar-me, e de facto é verdade, mas isso é uma coisa mesmo é uma coisa minha e eu partilho isso com muitas pessoas. Eu sei que há muitas pessoas que são assim, que são bastante autocríticas, e não é uma questão do livro estar mau, é uma questão de, para mim, eu já estava noutra quando tinha acabado o livro. Agora, também não é uma questão de querer mudar, o livro é o que é, porque se eu quisesse mudar o livro, se me dessem 100 oportunidades para mudar o livro, eu ia mudá-lo 100 vezes. Portanto, é melhor que não me deem oportunidades, porque temos que passar para o outro. Já temos um livro programado também para sair para o ano, portanto, é por aí. Já vamos falar também disso, de outros projetos. Entretanto, fazendo aqui uma pergunta um pouco mais aberta aos dois, qual é que foi a principal dificuldade que vocês sentiram, se calhar em partes diferentes, para concluir este trabalho? Zé, queres avançar? Dificuldade? Isto foi, acho que não devia estar a dizer isto, mas a maior dificuldade em que uma pessoa normal tem é a procrastinação. É basicamente todos aqueles... Estás a falar de mim? Não, estou a falar também de mim. No dia-a-dia nós temos sempre imensos problemas do trabalho e às vezes com a família e simplesmente o tempo às vezes. E arranjamos cada desculpa, cada justificação para não fazer nada. Digo, hoje estou muito cansado, não apetece, tenho coisas mais para fazer, tenho uma emergência. Básica de, ok, vou trabalhar, mas o meu quarto está assim, assim, não pode. Isto não pode ser, não pode ser, eu tenho que limpar isto. E acho que foi uma das maiores dificuldades, porque de resto nós trabalhamos mais ou menos bem, mais ou menos. Não temos assim grandes atritos? Sim, a minha principal dificuldade foi mesmo conciliar com os estudos. Estava a tirar desenho na Faculdade de Belas Artes e para o projeto que era, e aliás o primeiro projeto a solo e a título profissional que nós começámos, tanto um como do outro, apesar de eu já ter feito algumas publicações, já ter tido algumas publicações amadoras, mas foi de facto o primeiro registro mais profissional. E para quem está a estudar é muito difícil conciliar o tempo.
E felizmente nisto na banda desenhada não há um chefe, pelo menos no mercado nacional, não há um chefe a dizer, olha, quero isto acabado para tal dia e não sei o quê. Também não trabalhamos assim, mas havia uma forte pressão para ter isto também acabado, porque foram 2 anos de trabalho intenso, de colaboração. Nós começámos a trabalhar no início do ano de 2017, salvo erro. Foi mais ou menos isso. O livro sofreu algum hiato na produção, parou 2 vezes, entretanto lancei outro álbum que eu estava a escrever. É o Jardim dos Espectros. O Jardim dos Espectros foi o primeiro álbum que eu lancei. E depois demos continuidade aos Filhos do Rato, mas foi sempre mais ou menos assim, com essa ressalva de que quando eu não podia ir ao Skype falar com o Zang, tinha que deixar para outro dia, basicamente. Mas depois acaba por ser mais complicado porque ainda tem que gerir 2 horários. Os 2 horários, o Zang trabalhava também, só conseguia estar em casa durante a noite, depois de jantar. Às vezes eu estava a trabalhar para os projetos da faculdade, mas sempre que nos escapava assim um bocadinho o tempo para trabalhar, nós aproveitávamos. E foi bem aproveitado, diria eu. Mais ou menos. Eu sei que isto é uma puxar o rabo da sardinha, esta é a expressão, não é? Esta é a expressão. A sardinha à brasa. O brasinho. Puxar a sardinha Pronto, essa expressão. Enfim, ele é chinês, deixa eu ver. Não, isto também. Foi quando? Foi no sábado que ganhaste um prémio, não foi? Sim. Ao domingo. Foi domingo. Pronto. Não, Fábio ganhou um Foi prémio e ele ficou muito espantado, disse, não estava nada à espera. Sim. E foi porque eu cortei o cabelo, eu tinha o cabelo até à clavícula e depois subi ao palco no sábado para ir receber o prémio Revelação. E como não estava nada à espera, nem sabia o que é que dizer, portanto disse muito obrigado e fui. Não estava à espera, não tinha preparado sequer um discurso. Simples, eficiente. Obrigado a todos, bom festival e até já. Porque nem sequer sabíamos da existência desse prémio. Qual era o prémio? Era a Revelação. A Revelação. E nem sequer sabíamos que havia. Porque pensamos, bem, olha, acabou-se este ano. Foi no Amadora. No Festival da Amadora, exatamente, da Amadora PT. Que faz 30 anos. Deixa-me fazer aqui uma questão um bocadinho diferente agora. Vocês acham que a banda desenhada é uma forma de contar histórias que está a ficar assim um bocadinho mais esquecida hoje em dia? Queres falar tu? Ou? Sim, quer dizer, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a banda desenhada tem muita oscilação na cultura pop também, e agora falando nos últimos anos, o cinema foi de facto o que mais impulsionou a banda desenhada no mercado americano, brasileiro, e em Portugal também conseguimos ver pela quantidade de publicações traduzidas que as editoras estão a trazer para cá. Isso é muito bom. Conseguimos importar, algumas coisas também conseguimos exportar de autores portugueses. E a banda desenhada é assim. Eu acho que hoje em dia é mais aceitável uma pessoa ser geek. É mais fixe hoje em dia. Não sei, eu não sei, meus pais não acham. Mas os teus pais, a geração dos teus pais, mas eu estou-me a referir assim ao público assim mais juvenil e assim, jovens adultos, parece que aquela postura, aquela forma de vida de consumidor, de cultura pop, já é vista assim com outros olhos, e as pessoas parece que começam a querer e conhecer sobre banda desenhada, ou a pessoa vai ver o Joker ao cinema e quer ver em que se baseou o Joker, e os livros de banda desenhada que foram traduzidos também cá em Portugal. Eu acho que a banda desenhada tem essa componente básica de a pessoa vai ver o filme ao cinema, quer saber de onde é que veio a adaptação. Então vai a uma livraria de banda desenhada, que são poucas em Portugal, mesmo de banda desenhada, mas depois também temos outras grandes livrarias que também são as que mais comercializam banda desenhada em Portugal. Mas é mais ou menos por aí. Não sei dizer se temos mais interesse nacional, se há mais procura, mas sei dizer que há cada vez mais editoras a aparecer, há cada vez mais selos editoriais dos próprios artistas que publicam os seus livros de forma independente, mas já com a tecnologia a avançar também já não é assim tão independente, porque
a qualidade do papel e da capa, Da impressão, da lombada, da impressão, é completamente diferente de há 10 ou 20 anos atrás. Portanto, hoje já é possível fazer um livro bom que não pareça ser amador. E eu espero que isso atraia cada vez mais público. Muito bem. Fábio e Luís, mais uma vez, muito obrigado, Obrigado. por terem vindo, por estar aqui connosco a falar um bocadinho dos Filhos do Rato e até à próxima. Obrigado, até à próxima. Até à próxima.